Assistir o jogo da Copa, velho, nada a ver, cara. Esse negócio aí de Copa do Mundo, esse negócio de futebol aí, mano, isso daí é tudo política do pão e circo. Eu vou ficar aqui em casa estudando que eu ganho muito mais. Falou, viu? Vai lá, ó, alienadão. Esse povo aí, tudo bando de alienado. Esse negócio de Copa do Mundo e futebol, isso daí é tudo política de pão e circo. E aí, jovens, suave, eu sou o Daniel, esse daqui é o Dani Ideias, e Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos, coincidência ou não, na mesma época em que acontecem as eleições federais e estaduais aqui no Brasil. Esses dois eventos são muito importantes para o país, um porque vai escolher os representantes políticos da nação, e outro, né, porque é o país do futebol, e a gente se orgulha muito do nosso futebol, e é sempre bom estar sendo bem representado, todo mundo gosta de assistir futebol é uma coisa muito, né, muito importante, principalmente aqui no Brasil, que, né, é aquele negócio super importante, por quem não gosta do futebol? Mas por acontecerem simultaneamente esses dois eventos, a Copa do Mundo e as eleições, muita gente entende que a Copa do Mundo serve para desviar a atenção do brasileiro para as questões políticas. Dessa forma, o futebol serviria aí então como uma política do pão e circo. O pão e circo era uma política do Império Romano em que o Estado, em determinados momentos do ano, fornecia trigo para a população e circo. Circo, no caso aqui, seriam espetáculos onde gladiadores iam lutar entre si ou então contra feras famintas e ferozes, e a população então ia ali assistir, se entreter, e o intuito dessa política era acalmar a população. Pensa que as guerras romanas de conquistas fizeram com que o território romano se expandisse cada vez mais. No século I a.C., o Império Romano já tinha dominado praticamente todo o Mediterrâneo, tudo que estava em volta do Mediterrâneo. Quanto maior o território, mais gente dentro desse território. Quanto mais gente em um território, mais difícil é de administrar as questões sociais. Afinal de contas, pessoas trazem junto consigo problemas. Grande parte do povo conquistado pelo Império Romano ia buscar o quê? Melhores condições de vida. Quem não quer condições de vida melhores, né? E aonde as pessoas geralmente buscam melhores condições de vida? Nos grandes centros. Não é à toa que um monte de gente vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro tentar melhores condições de vida. No Império Romano, por onde que as pessoas iam? Para Roma. Roma era o centro do império, tudo acontecia lá, era ali que estava tudo. Então, vamos para lá tentar melhores condições de vida. Embora muita gente tenha ido para Roma querendo, né, melhores condições de vida e tudo mais, a maior parte das pessoas não conseguiu melhores condições de vida. Muitas vezes as pessoas, se conseguissem empregos, eram empregos ali braçais, trabalho difícil de se fazer e, né, por um salário não muito bom, não dos melhores. A política do pão e circo, nesse sentido, era o que? Era uma forma do governo tentar segurar a onda dessa galera. Porque imagina um monte de gente em Roma ou ao redor de Roma, em condições ruins de trabalho e de vida em péssimas condições. Era muito fácil dessa galera começar a se revoltar e começar a ficar puta e querer destruir tudo. E meu Deus do céu. A política do pão e circo, nesse sentido, seria uma forma de tentar acalmar essas pessoas, de tentar tranquilizar essas pessoas. Afinal de contas, elas iam ter comida, embora os historiadores digam que essa comida não dava nem pro cheiro, e iam ter também diversão, entretenimento, ver ali um espetáculo, uma coisa que ia chamar a atenção, e você ia se desligar dessa questão de que a sua vida tá uma droga, você não consegue nem comer direito, você não tem emprego, ou tem um emprego de bosta. Além disso, essa política do pão e circo serviria também para exaltar a imagem do imperador, né? Afinal de contas, pô, que cara gente boa, ele fornece aí pra gente alimento e também um entretenimento legal aí, pô, mó da hora, né? Todo mundo de boa ali podendo assistir esse cara gente boa, então a gente tem que exaltar esse imperador. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história de Roma, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre a história econômica de Roma. Eu vou deixar linkado nos cards aqui, você dá uma olhadinha. Beleza, sabendo um pouquinho melhor aí o que foi a política do pão e circo, você consegue perceber alguma semelhança dessa política com o que é a Copa do Mundo para os brasileiros? Eu não discordo que a Copa do Mundo de futebol pode servir sim como uma política do pão e circo. Afinal de contas, é muito mais divertido conversar, torcer e assistir os jogos da Copa do que ficar se desgastando, pesquisando sobre questões políticas ou discutindo política com os amigos, não é mesmo? O Schwarza, do Poligonautas,
levantou uma questão discutindo sobre a Copa do Mundo que eu concordo. Eu sempre quis que as pessoas discutissem mais política. Desde o ensino médio até antes, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de política, sempre quis me envolver em questões políticas e as pessoas não gostavam de discutir isso. Ah não, vai discutir, ó, política, futebol e religião não se conversa. E eu sempre, mano, como assim? São coisas extremamente importantes, a gente tem que discutir, mas as pessoas não davam muita bola pra isso. Entretanto, nos dias de hoje, com as redes sociais e essa maravilha que é a internet, e principalmente por causa das questões políticas do país, as pessoas não param de discutir política. Toda hora as pessoas estão discutindo política. Política virou assunto de restaurante, virou assunto de boteco, virou assunto, sei lá, até de igreja se bobear. Se bem que sempre foi. Isso significa então que hoje as pessoas são mais politizadas, que as pessoas têm noção do que acontece politicamente no nosso país e que a gente vai caminhar para um país mais próspero, mais crítico, mais inteligente, onde as questões políticas são pauta de todo cidadão e todo mundo leva isso muito a sério. Será? É claro que eu não vou negar a importância de se discutir sobre política, eu faço isso aqui no canal justamente porque eu acho extremamente importante, mas como que as discussões políticas estão sendo levadas nas redes sociais e tudo mais? Normalmente é muito defender determinado partido, ou acusar determinado partido, ou defender determinado político, ou meter o pau em determinado político. Ninguém está discutindo sobre projetos, ou então tentando entender como que funciona a política, quais são os interesses que estão envolvidos, uma coisa mais profunda. No final das contas, me parece que a política foi futebolizada. Não está sendo discutido o que é melhor para a sociedade, não está sendo discutido projetos. Estão sendo discutidos quais times são melhores. Quem que é melhor do que quem que mitou, quem que fez o óculosinho lá, descer, turn down for what, sei que lá. Nesse sentido, eu acho que às vezes a futebolização da política é que é o nosso verdadeiro pão e circo. Fica a pergunta aí, será que as pessoas que gostam da Copa do Mundo e do futebol são necessariamente pessoas alienadas e que não entendem nada de política e que estão sendo manipuladas pela grande mídia e coisa do gênero? E por outro lado, será que as pessoas que discutem tanto política, tanto nas redes sociais quanto no cotidiano, são pessoas críticas e politizadas e emancipadas da manipulação midiática? Fica a pergunta aí. Pessoal, esse foi o meu pitaco aí um pouquinho sobre essa questão de política, futebol, pão e circo, alienação. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que possa ter levado você a algumas reflexões. E se você gostou do vídeo, você deixa aquele like. Se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve no canal. É isso aí. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!